Essa semana foi marcada novamente pelo vai e vem do governo do presidente Bolsonaro sobre o Bolsa Família, o auxílio emergencial. Vamos tentar acompanhar esse vai e vem. O Bolsonaro, quando era deputado, tinha uma posição frontal contra o Bolsa Família. E a Bolsa Família é uma mentira. Você no Nordeste não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. Quer dizer, porque se for trabalhar, perde o Bolsa Família. Depois, como candidato, ele já dizia que o Bolsa Família seria mantido. O senhor já falou em auditar, em fazer uma auditoria no Bolsa Família. Eu gostaria de saber a sua opinião, a sua avaliação sobre esse programa e se o senhor considera que o número de beneficiários é exagerado. Olha só, o programa tem que ser mantido. Tá? Ninguém quer perseguir quem recebe Bolsa Família. Aquele senhor, aquela senhora que recebe e não tem como sobreviver, eu acho que é até mais do que manter. Você tem que aumentar o Bolsa Família com o recurso que sai daqueles que vão sair por fraude. Então, um programa que nós temos que mantê-lo e, por questão humanitária, obviamente, olhar com muito carinho. Como presidente, no primeiro ano de governo, ele disse não só que o Bolsa Família seria mantido, como tinha que aumentar os valores, inclusive com um 13º do Bolsa Família. Adiantar um item aqui que é de conhecimento de todos vocês. O 13º, o Bolsa Família, será anunciado a semana que vem, para atingir diretamente, os mais necessitados. Quando chega a pandemia, há uma pressão social e da oposição pelo auxílio emergencial. Como todo mundo lembra, o governo mandou uma proposta inicial de um auxílio emergencial de R$200. Por pressão da oposição, o Congresso ia aumentar para R$500 e depois aumentou para R$600, mas com 3 parcelas de R$600, que depois foram ampliadas para 5 parcelas. Quando ia chegando ao fim, o governo tinha que dar um jeito nisso e mandou uma proposta de prorrogação desse auxílio emergencial até o final do ano, mas com valor de R$300. E desde então, o governo vem dizendo que vai criar outra coisa. A equipe econômica estava bolando alguma coisa chamada, em princípio, de Renda Brasil, que foi rapidamente detonada pelo presidente Bolsonaro. Jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem, porventura, vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados do Brasil. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Essa semana, o próprio presidente, em reunião com o governo e com lideranças do Congresso, de novo volta a dizer que vai existir alguma coisa para substituir o Bolsa Família, agora chamado de Renda Cidadã. O presidente anunciou a criação do Renda Cidadã, que vai socorrer os brasileiros que deixarão de receber o auxílio emergencial a partir de janeiro. Para buscarmos um entendimento, na busca de recuperar os empregos, atender aqueles conhecidos agora como invisíveis, porque o Brasil, segundo a doutrina, orientação do Paulo Guedes, tem que voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Bom, primeiro que há uma vontade de acabar com o Bolsa Família, porque é um programa mundialmente conhecido, muito exitoso, que leva a marca do presidente Lula. O segundo é o próprio governo reconhecer que existe a necessidade de uma renda básica da cidadania, como o nosso senador Suplicy sempre tem falado. Essa renda é fundamental, eu vivo insistindo, não só para as pessoas que a recebem, mas também para o comércio local, mas também para a sustentação da indústria, também para a sustentação da economia. Porque, como eu sempre digo, quem recebe o Bolsa Família não vai gastar esse dinheiro nos shoppings em Miami. Gasta no comércio local, sustentando a economia na localidade. O problema do governo é como alocar recursos
para pagar um auxílio emergencial, para pagar a Renda Brasil, Renda Cidadã, a Renda Básica da Cidadania. Porque, como a gente vem dizendo, o debate de fundo dessa conjuntura é o papel do Estado brasileiro. E a elite, que paga pouco imposto, não quer pagar mais impostos. Então, a equipe econômica vive dizendo que precisa tirar recursos de outros programas sociais para poder criar qualquer tipo de auxílio aos mais pobres. O presidente tem dito que não aceita isso e aí a elite, o chamado o mercado, com a pressão da mídia empresarial, começa a tentar criar mecanismos de financiamento de algum tipo de renda. A última é de que isso seria financiado com uma parte do dinheiro da educação, retirando um pedaço do Fundeb e também atrasando pagamentos de precatórios, que são dívidas que a União tem com pessoas ou empresas, fruto de alguma ação judicial que já terminou, ou seja, é uma dívida certa do governo que ele não pagaria agora, mas teria que pagar no futuro, ou seja, daria uma pedalada para poder viabilizar alguma coisa como o auxílio emergencial. Portanto, o governo novamente está entre o sentimento eleitoral do próprio Bolsonaro de que é preciso criar alguma coisa para substituir o auxílio emergencial para viabilizar a sua reeleição em 2022. Esse sentimento leva o presidente a pressionar o conjunto do governo a criar algum tipo de continuidade para o auxílio emergencial, inicialmente chamado de Renda Brasil e agora de Renda Cidadã. De outro lado, a pressão do mercado, a pressão da elite, a pressão da mídia empresarial, que não quer deixar romper o teto de gastos. Lembrando que o teto de gastos é uma emenda constitucional feita no governo Temer, que proíbe que o Brasil possa gastar mais do que gastou em 2016, mesmo que tenha dinheiro para isso. Então, é uma emenda constitucional chamada de teto de gastos, que limita os gastos do governo para qualquer tipo de atividade. E a elite não quer que se rompa isso, porque a elite não quer pagar impostos e não aceita que o financiamento de qualquer tipo de apoio aos mais pobres seja retirado, por exemplo, das grandes fortunas ou do imposto de renda de quem paga muito pouco. Então, novamente, o debate é o papel do governo, o papel do Estado brasileiro. Se é para ajudar as pessoas, para garantir direitos, para ajudar a economia a se movimentar, ou se é apenas garantir o lucro das grandes empresas. Portanto, nós vamos continuar assistindo essa disputa, digamos, dentro do próprio governo, se amplia o auxílio emergencial no tempo, se cria um outro tipo de auxílio aos mais pobres, às pessoas mais necessitadas, ou se, como quer o neoliberalismo, o ultraliberalismo, cuida das grandes empresas, não taxa as grandes fortunas e os pobres que se virem. Essa é a análise que nós fazemos essa semana. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações.